Como construir relacionamentos para vender mais? Eu sou o professor Regiano Velovato, sou estrategista de neurovendas e treinador comportamental. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você 10 dicas de como você pode construir um relacionamento sólido para arrebentar de vender aí no seu negócio. Vale lembrar que se você gosta de estudar neurovendas e desenvolvimento humano, você precisa se inscrever aqui no canal. Lembre de acionar as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Se você gostou desse assunto, vai logo deixando seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e pode deixar também o seu comentário, que eu terei o prazer em responder pessoalmente. Bora comigo? Não é porque o Regiano é bom. Vender é o resultado do que você faz com seu conhecimento, com o seu tempo e com seus relacionamentos. Essa é uma frase do Dr. Anthony Portigliatti, que eu gosto muito porque ela resume, na sua essência, o significado de vender. Então, isso significa que relacionamentos sólidos e sinceros ajudam você a vender muito mais. E eu quero agora, nesse vídeo, compartilhar com você 10 dicas de como você pode construir um relacionamento para arrebentar de vender. Pegue papel e caneta, porque eu tenho certeza absoluta que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E a dica número 9 é, na minha visão, a mais importante. Número 1, seja ativo. Ora, em um relacionamento, você pode ser apenas reativo, ou seja, apenas responder quando alguém chega até você ou alguém provoca aí um certo relacionamento contigo. Agora, quando a gente quer realmente construir relacionamentos pensando em vendas, pensando em negociações, pensando em relacionamento comercial, a gente precisa ser ativo. Nós precisamos estar sempre em busca de novas conexões, network, indicações, ou seja, ativamente buscando essas relações para que em breve essas pessoas possam vir a fazer negócio com a gente. Então a dica número 1, seja ativo e não apenas reativo. Dica número 2, reconheça as pessoas. O reconhecimento é poderoso para criar conexão. Agora, precisa ser reconhecimento sincero. Cuidado com os exageros, porque todo mundo percebe quando você está forçando a barra para simplesmente se aproximar de alguém. Agora, se você for aquela pessoa cautelosa e realmente observadora que consegue elogiar de forma sincera, direta e honesta, não tenha dúvida nenhuma que isso vai ajudar você a criar relacionamentos muito poderosos para vender mais. Dica número 3, seja sociável e acessível. Tem muita gente que acaba criando uma barreira entre si e as outras pessoas. Por quê? Porque ela não deixa que os outros se aproximem, por vários motivos. Ou por medo que essas pessoas talvez possam lhe enganar, ou por dificuldade de comunicação, ou por vergonha, timidez, introspecção. Mas é normal também, é natural que você, comercialmente falando, você precisa ser mais acessível, trabalhar isso internamente. Se você tem algum problema, ou mesmo de perfil ou de comportamento nesse sentido, você precisa buscar ajuda, trabalhar isso, fazer curso, treinamento para desenvolver esse lado e se tornar mais acessível. As pessoas precisam olhar para você e não ver que existe uma barreira ou não entender que existe uma barreira entre ela e você. Porque isso faz com que as pessoas se afastam e tenham muitas vezes receio ou mesmo vergonha de se aproximar e criar um relacionamento. Então, procure ser mais sociável e acessível. Isso vai ajudar você a vender mais. Dica número 4, seja você mesmo. E o motivo é muito simples, porque o outro já existe. Tem gente que confunde se espelhar, se inspirar em copiar. E uma coisa não pode ser igual à outra. Se existe alguém aí no mercado que está sendo reconhecido por um motivo ou outro, é porque ele tem sua essência, porque ele tem a sua singularidade. E pode ter certeza absoluta, quando você tem a sua singularidade, quando você é você mesmo, você tem as suas particularidades, você terá muito mais facilidade de ser lembrado pelas pessoas. E criar relacionamentos também é ser lembrado pelas pessoas. Dica número 5, seja honesto. Isso é uma condição sine qua non, ou seja, é uma condição básica para. Se você pensa em criar relacionamentos sólidos
construir relacionamentos para vender mais, a honestidade é uma condição básica para. Se você não consegue cumprir o que promete, se você não consegue seguir as regras, as leis do seu mercado e as leis, inclusive as leis normais, né, da nossa sociedade, você terá sérias dificuldades de criar relacionamentos, pelo menos a longo prazo e pelo menos de forma estruturada. As pessoas costumam fazer negócios de quem elas confiam, e para que elas confiem em você, você precisa ser honesto. Dica número 6, não tente controlar as conversações. Eu costumo brincar aqui, chamar as pessoas de vendedor ou empresário Faustão. É claro que o Faustão, ele tem um mérito danado de chegar aonde ele chegou, ele não está lá por acaso, ele não construiu uma carreira vitoriosa por acaso. Mas existe uma brincadeira que a gente fala aqui internamente, que é o vendedor Faustão. É aquele vendedor que não deixa as pessoas terminarem as frases. E é muito comum também nos relacionamentos acontecer isso. Ou seja, as pessoas adoram ouvir a própria voz num tamanho tão grande, numa quantidade tão grande, que elas estão sempre tentando controlar as conversações e não deixam com que as outras pessoas consigam terminar as suas ideias, consigam terminar as suas exposições, as suas frases que estão sempre interrompendo. Então, cuidado com isso. Não tente controlar a todo momento as conversações, que eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante você criar bons relacionamentos para vender mais. A dica número 7 é um complemento da dica anterior. Escute, ouça o que as pessoas têm a dizer. Se existe uma coisa que as pessoas adoram e ajuda muito a criar relacionamento, é você dar uma de psicólogo, de ouvinte. Porque em muitos casos, em muitos momentos, o que as pessoas estão precisando realmente é desabafar. É alguém que oferece o ombro amigo para ouvir. E quando você ouve genuinamente, quando você presta atenção genuinamente no que a outra pessoa está falando, você está acolhendo essa outra pessoa. E o acolhimento é poderoso para criar relacionamentos e fazer com que as pessoas confiem em você. Então ouça, preste muita atenção no que os outros têm a dizer. Eu tenho certeza absoluta que isso vai ajudar você a vender muito mais. Meu pai tem uma frase simples, mas muito poderosa, e ele fala o seguinte: se Deus fez você com 2 ouvidos e uma boca, é porque você precisaria, no mínimo, ouvir o dobro do que você fala. Será que isso acontece na prática? Dica número 8. Procure estabelecer novos relacionamentos de forma continuada. Isso é um caminho sem volta, é um caminho sem fim. Quem trabalha no ramo comercial, quem é empreendedor, quem é dono de negócios ou quem é vendedor, precisa entender que para o resto da sua vida ele vai ter que conhecer pessoas novas, que nós chamamos aqui de topo de funil, pessoas que não sabem que você existe, pessoas que nunca ouviram falar de você, e hoje com as redes sociais a gente consegue muitas vezes levar a nossa mensagem a muito mais gente ao mesmo tempo do que falando apenas um a um. Mas mesmo assim, isso tem que ser de forma continuada, de forma consistente e não de forma alternada. Ah não, eu vou me preocupar em construir novos relacionamentos agora, mas daí depois eu vou ficar aí alguns meses sem conhecer gente nova e aí obviamente os meus negócios vão oscilar demais. Isso precisa ser como um padrão. A todo momento eu preciso estar atento a criar novas possibilidades de relacionamento, conhecer gente nova, ambientes novos, e isso também proporcionará possibilidades de negócios novos. Dica número 9, na minha visão, a mais importante de todas. Não fique falando apenas sobre si mesmo. Ora, pessoas que passam o tempo apenas se autopromovendo, falando para o mundo, para todos, o quanto que ele é bom, o quanto que ele sabe, o quanto que ele é melhor do que todo mundo, tem dificuldade de criar relacionamentos. As pessoas irão até te ouvir por muitos motivos, alguns até por respeito, outros por não querer criar nenhum conflito, mas de maneira geral não estarão aí confiando em você e muito menos querendo se relacionar com você. Imagine fazer negócio contigo. Então cuidado quando você passa a maior parte do tempo conversando com as pessoas e falando de si próprio. A ideia é que você estabeleça relacionamento. Você pode falar de si mesmo, você pode criar a sua autoridade, falar de tudo aquilo que você é bom, do que você conhece, das coisas que você conheceu na vida, da sua experiência? Pode, mas você precisa entender que é uma via de mão dupla.
você também precisa dar chance para que a outra pessoa também fale de si e não apenas você. Dica número 10. Ajuste a sua comunicação conforme o seu público-alvo. Mas cuidado, hein? Para não perder a sua essência, para não perder a sua singularidade. É muito comum a gente observar no dia a dia as pessoas tentando ajustar a sua comunicação para a sua persona, para o seu público-alvo, e a gente perceber que aquilo ficou muito artificial. Por quê? Porque a pessoa acabou perdendo a sua essência, acabou mascarando a sua essência, a sua singularidade, porque criaram aí um estereótipo de como ela deveria se comunicar para a persona e ela acabou se perdendo no caminho. Então, é óbvio que você precisa ajustar a sua comunicação, até porque há uma regra na comunicação muito poderosa. Existe uma regra de ouro e uma regra de diamante. A regra de ouro é o quê? É você tratar a outra pessoa da forma que você gostaria de ser tratado. Mas a regra de diamante é a seguinte: tratar a outra pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada. Então, quando você ajusta a sua comunicação na maneira, na forma que a sua audiência, a sua persona, seu público-alvo gostaria de ouvir, você está na regra de diamante. Ou seja, você está tratando a outra pessoa na forma que ela gostaria de ser tratada. Agora, cuidado para não perder a sua essência, porque senão vai ficar tudo muito artificial e cada vez mais você vai ter dificuldade de criar relacionamentos, construir relacionamentos sólidos e automaticamente você vai ter dificuldade de vender bem. E aí, você gostou dessas 10 dicas que eu separei para você construir relacionamento e vender mais? Bom, se esse vídeo fez sentido para você, não esqueça de deixar aqui o seu like, compartilhe ele com seus amigos, isso é muito importante para nós. Se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva, acione as notificações para ser avisado sempre que a gente subir um vídeo novo por aqui. Bora lá arrebentar de vender? 2739 não é opção, hein? É missão. #estamos juntos até o topo.